Ok, irmão, graça e paz. De volta nessa terça-feira com um estudo abençoado. O que é que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. E hoje nós vamos focar, irmão, nesse derramamento do Espírito Santo sobre a pregação poderosa. Olha que pregação magnífica, né? Está lá em Atos 2, a partir do versículo 14, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu neste termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vides, pensando, sendo já a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Profecia de Joel, cumprimento, ok? E nesse derramamento do Espírito Santo, não é? O foco aqui, querido, é justamente a pregação poderosa. Por quê? Porque nós vemos que o milagre, na verdade, ele pode atrair a multidão, mas, na verdade, ele não toca os corações. Essa que é a grande realidade. Então, o milagre abre porta para o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. E o Evangelho a gente só vai conhecer através da pregação da palavra. E por isso que a profecia de Joel se cumpriu. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E assim Deus vai fazer a obra. Tá ok, querido? Então, vamos lá. Aí a gente vê que, em primeiro lugar, que nós vamos ver sobre essa pregação, é que é uma pregação cristocêntrica na sua essência. O que é que significa isso? Significa que a mensagem de Pedro, então, ela versou sobre a pessoa de Cristo e sua obra. Tá lá, a mensagem que Pedro falou é isso. É Cristo, é o Salvador, não tem outro caminho, só Jesus pode salvar, não adianta você ir para outro lugar. Então, a mensagem está centralizada em Cristo. E com isso nós vamos aprender 5 pontos que podem ser identificados nesse sermão de Pedro. Então, o primeiro ponto que nós vemos é a seguinte: é a vida de Cristo. Então, Pedro mostrou que Jesus foi aprovado por Deus. Ok, querido? Não é um mito, não é uma história de carochinha, mas é uma provação de Deus quando Cristo nasce ao mundo. Então, sua vida, sua obra era realizada, conhecida por todos, porque isso aí faz parte da finalidade que Deus veio trazer Jesus ao mundo. Então, a vida de Cristo. Pedro mostra que, na verdade, quando Jesus foi aprovado por Deus, nós vemos que ele foi aprovado para vir ao mundo para o quê? Morrer. Então é a morte de Cristo. A cruz não foi um acidente, mas foi uma parte do plano de Deus. Já estava no plano de Deus Jesus vir para o mundo e morrer na cruz. Então foi na cruz que Deus provou da forma mais eloquente seu amor por nós e seu repúdio para o pecado. Então está lá na história da cruz. Também a mensagem da ressurreição de Cristo. Nós não adoramos, meus irmãos, um Cristo morto, mas um Cristo vitorioso que triunfou sobre a morte. Também nós vamos ver aqui o senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor do universo e da história e da igreja. Jesus, na verdade, é o comando. Ele reina e todas as coisas, na verdade, estão debaixo dos seus pés. Ou seja, debaixo do seu domínio. Tá certo? Em segundo lugar, essa pregação ela é eficaz quanto ao seu propósito, querido. Veja só.
A pregação de Pedro explodiu como uma dinamite no coração da multidão. Então, quando começou Pedro falar ali, aquela pregação foi um sermão penetrante, foi diretamente ao coração dos pecadores. E essa era a mensagem que Pedro estava dizendo ali, entendeu? Você precisa, na verdade, se converter e se arrepender, porque esse Jesus que foi crucificado, vocês mataram. E para isso vocês precisam se arrepender dos seus pecados para aceitar Jesus como Salvador. Em terceiro lugar, uma pregação clara em sua exigência. Antes de falar sobre redenção, então ele falou sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados, meus irmãos. É isso que nós precisamos hoje em dia restaurar essa pregação. Tem muita pregação de oba-oba, né? Então, massagear ego. Mas Pedro disse não, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Essa foi a mensagem real. Em quarto lugar, uma pregação específica quanto à promessa. Ok, querido? Então, duas promessas são feitas para ao arrependimento. Uma relacionada ao passado e outra no futuro. Ou seja, remissão de pecado e dom do Espírito Santo. Depois que somos salvos, então podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, o que é que vemos aqui? Que primeiro o povo se volta para Deus de todo o coração, mesmo que seja com choro, com jejum e coração rasgado, depois o que acontece? O Espírito Santo é derramado. E por fim, uma pregação vitoriosa contra seus resultados. Olha, irmão, que mensagem, né? Você já imaginou a gente entrando na igreja ou num evento ar livre, pregar, e naquele momento se render aproximadamente 3.000 pessoas? Que mensagem! Porque, querido, foi uma mensagem, na verdade, poderosa com relação aos resultados. Então, quando há poder na pregação, vidas são salvas. Quando o Espírito Santo é derramado nos nossos corações, então ele se irradia para outras pessoas e assim a pregação alcança o seu objetivo, que é converter pessoas para Jesus. Quer aprender mais? Hoje à noite, sem falta, querido. Esperando por você lá no PG. Nosso PGM, né? Ali, não só o nosso, vamos falar, tem 4 PG à tua disposição. Escolhe o mais próximo da tua residência. Vamos conversar sobre isso. Vamos dialogar. Vamos aprender. Vamos encher do Espírito Santo. Vamos deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém? Posso contar com você hoje à noite? Então, hoje à noite, sem falta, olha, esse estudo eu gosto sempre de falar e terminar dizendo: esse estudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.